Sabemos que muitas vezes em nosso país carecemos de organização. Em nossa bandeira, ela está escrito o lema ordem e progresso. Mas muitas vezes nós como cidadãos não somos organizados. E além dos cidadãos não serem organizados, muitas vezes também as nossas autoridades não são organizadas. E aí nós não temos ordem, não temos progresso, não temos nada. Ficamos patinando, porque a gente não tem organização. E a organização é algo que faz parte da natureza de Deus. A organização é algo que Deus deseja. A organização é algo bom. Por isso que na cultura do reino de Deus, nós vamos ver a organização, a ordem, a decência. Queridos irmãos, não podemos nos acostumar com a desordem. Não podemos nos alegrar ou olharmos indiferentemente para a desordem e deixarmos tudo acontecer, tudo ficar ali por ficar. Não, nós precisamos nos empenhar para sermos organizados. Nós podemos ver isso nas Escrituras. Deus é um Deus de ordem. Nós vemos Jesus Cristo organizando inúmeras coisas. Nós vemos o próprio Deus sendo organizado. Desde a construção do templo, a construção do tabernáculo, a construção de todas as coisas. Na criação do mundo nós podemos ver a organização de Deus. E muitas vezes em nossa cultura nós carecemos dessa organização, queridos irmãos. E nós podemos olhar na falta de organização que nós temos como cultura, nos mínimos e nos mais simples detalhes. Por exemplo, quando nós vamos na praia e está lá tudo organizado, tudo maravilhoso, tudo extraordinário da parte de Deus. O que muitas vezes nós vemos, nós olhamos? Você vê o mar todo bonito, você vê a areia branquinha, né, em alguns dias, bem bonita. Aí você vê ali aquela faixa de grama que tem também, que é muito bonita. E infelizmente, o que nós analisamos ou nós olhamos? Sujeira, lixo, desorganização. Que coisa triste você estar na praia e daqui a pouco você vê um papel de Cheetos, ou uma garrafa, ou isso ou aquilo. Poxa, você se sente mal. Você se sente assim, você olha assim, você fala, meu Deus, que falta de organização. E sabe o que é o pior, queridos irmãos? Que muitas vezes o lixo está lá. Mas a nossa cultura de desorganização, ou a nossa cultura da falta de excelência, na nossa cabeça, muitas vezes as pessoas olham assim e falam, joga aí mesmo. Deixa aí mesmo. E isso vai trazendo o quê? Uma desorganização. Isso vai trazendo o quê? A mentalidade para as pessoas de que pode ficar do jeito que está, ou isso é normal, isso é comum, mas para Deus a desorganização não é algo comum, não é algo que agrada aos olhos de Deus. Inclusive, queridos irmãos, vocês sabiam que existe uma teoria que se chama a teoria das janelas quebradas. O que essa teoria diz? Ela diz o seguinte: em uma sociedade, você pode deixar tudo organizado, tudo bonitinho, tudo certinho. De repente, você faz algo errado naquela sociedade, como quebrar uma janela. E aí você deixa aquela janela quebrada por muitos e muitos e muitos dias. O que vai acontecer? As pessoas vão olhar e vão falar o seguinte: já que tem desordem neste lugar, vamos descambar de vez, vamos desorganizar tudo. Aí aquela janela quebrada se torna em 2 janelas quebradas, 3 janelas quebradas, 4 janelas quebradas. Aí o pessoal já começa a jogar lixo naquele lugar. Aí as pessoas já começam a jogar lixo no lugar errado. Aí as pessoas que uma pessoa jogou um lixo errado, o outro vizinho se sente incentivado a fazer também jogar o lixo no lugar errado. Daqui a pouco estão acontecendo criminalidades ali, coisas criminosas tão pesadas, porque as pessoas olham e falam assim, já que não tem organização neste lugar, vamos cada um viver da maneira que a gente bem quer, da maneira que a gente bem entende. Mas Deus não deseja o caos. Deus deseja a ordem. O caos vem de Satanás. A ordem vem
de Deus. Inclusive, queridos irmãos, nós tínhamos uma brincadeira entre os jovens da nossa igreja. Às vezes a gente ia na casa dos meninos, né? E menino a gente sabe como que é, né? Aquela bagunça, né? Você chega em casa, tá aquele meião pendurado, tá aquela toalha jogada na cama, tá isso, tá aquilo outro, tá aquela cueca lá pendurada lá no ventilador. Você fala assim, meu Deus do céu, como que aquilo ali foi parar ali? Ah, mãe, deixa lá, depois eu tiro. Aí, às vezes, a gente chegava assim, a gente falava assim, rapaz, se orar nesse quarto aqui, saem uns 7 demônios, né? Porque tá tão bagunçado esse quarto aqui que o demônio, se você orar, o demônio sai, né? Por quê? Porque quem impera no caos é Satanás. Deus deseja a ordem. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra em Marcos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículos 39 a 44. Que eu gostaria de chamar a atenção aqui, mais para a parte da organização de Jesus. Aqui nós vamos ver a multiplicação dos pães e dos peixes, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Existe todo um contexto anterior, mas eu gostaria de focar nessa parte da organização de Jesus. O versículo 39 diz assim: Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Queridos, nós estamos vendo aqui uma passagem em que o Senhor Jesus Cristo está multiplicando os pães e os peixes. O Senhor Jesus estava pregando o evangelho para as pessoas, para a multidão, quando de repente ficou tarde da noite. E o Senhor Jesus Cristo começou a falar com os seus discípulos o seguinte: por volta de umas 4 horas, 3 horas da tarde, é o que nós entendemos aqui dessa passagem. O Senhor Jesus Cristo disse assim para eles: olha, este povo está com fome. Essa multidão está com fome. E eu tenho compaixão deles, porque eles estão com fome, eles estão cansados, eles ouviram a pregação da palavra. Aí o que os discípulos falaram? Despede-os. Manda esse povo embora. Manda esse povo cada um para sua casa. Mas aí Jesus Cristo falou assim: não, eu não vou mandar eles embora para casa com fome. E Jesus já começou ali a testar a fé dos seus discípulos. E os discípulos disseram: Senhor, mas como não mandaremos este povo com fome para sua casa? Porque nós temos pouco dinheiro na nossa bolsa. E seria necessário muito dinheiro, mais do que nós temos, para que todo esse povo comesse. E aí o Senhor Jesus Cristo disse para eles assim: calma, fica sossegado, fica tranquilo, porque o milagre vai acontecer. Mas antes que o milagre aconteça, façam conforme eu lhes ordeno. Vocês vão fazer o seguinte: organizem as pessoas em grupos de 50, em grupos de 100 e faça-os se assentar na relva, faça-os se assentar na grama, que eu multiplicarei os pães, eu cuidarei do milagre. E aí, os discípulos tiveram então que organizar todas as coisas para que o milagre pudesse acontecer. Eles organizaram uma multidão de 5.000 homens. Vocês já conseguiram imaginar ou pensar o que é isso? 5.000 homens, sendo que naquela época não se contava as mulheres e as crianças. Então, provavelmente existia ali em cerca de 8.000 pessoas. E Jesus Cristo mandou organizar essas pessoas em grupos de 50 e de 100.
E o porquê que Jesus Cristo mandou organizar antes de enviar o milagre? Porque imaginem, queridos irmãos, a bagunça que seria se Jesus pegasse o pão e começasse a jogar, a distribuir. Talvez muitas pessoas teriam morrido naquele lugar. Nós vemos isso acontecer em shows lotados, em estádios lotados, quando todo mundo muitas vezes quer assistir o jogo e não tem aquela organização da venda do ingresso direito, todo mundo quer entrar, todo mundo quer acontecer, acontece aquele pisotear as pessoas, e aí morre, acontece isso, acontece aquilo. E onde era para acontecer um milagre, aconteceria um desastre, por causa da falta de organização. Mas Jesus Cristo, prevendo que o povo estava com fome, prevendo que as pessoas desejavam comer, ele disse, deu uma ordem: organiza, distribua de 50 e 100 pessoas, coloca-os sentados, para que então eles possam receber o pão e o peixe de uma maneira organizada. Ou seja, a primeira lição que nós aprendemos a respeito deste texto, queridos irmãos, é que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem em todas as situações. E aqui nós vemos exatamente o Senhor Jesus Cristo dizendo aqui, ó, vejam irmãos, no versículo 39, acompanhem comigo. Então Jesus lhes ordenou. Acompanhem comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Ou seja, na sua criação, Deus fez os luzeiros. Que luzeiros? Sol e lua. Ok? Para que eles funcionassem como marcação e separação entre dia e noite, entre dias da semana, entre dias do mês, para separação, para marcação das marés, para marcação de todas as coisas. Porque Deus é um Deus de organização. O Senhor também disse: haja separação entre águas e águas. Como assim? Água do mar e água dos rios. Água doce, água salgada. O Senhor também fez a separação entre os dias da semana em que ele criaria todas as coisas. Foram 6 dias e no 7º ele descansou. O Senhor faz a organização tão perfeita que vocês sabiam, queridos irmãos, que se a Terra fosse alguns quilômetros de distância mais próxima do Sol, nós morreríamos de calor. E se a Terra fosse um pouquinho mais distante do Sol, nós morreríamos de frio. Mas o Senhor organizou todas as coisas de uma maneira formidável e extraordinária para que o seu nome fosse glorificado. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de maravilhas e organização, queridos irmãos. Como eu falei, onde impera o caos, ali Deus não está. 1 Coríntios 14:33 diz assim, ó: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Qual é o contexto dessa passagem? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para a igreja: quando vocês se reunirem, vocês vão cantar louvores, vocês vão estar profetizando, vocês estarão falando muitas vezes em outras línguas, porque era o que estava acontecendo na igreja naquela época. Mas o apóstolo Paulo disse assim: olha, dentro de uma igreja é necessário ter ordem e decência, que é o que nós vamos ver em 14:40 depois. Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Ou seja, sejam organizados. Busquem a organização. Busquem a organização em suas vidas, porque isso é o desejo de Deus para vocês. Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Olha como é maravilhoso nós estarmos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Vejam como nós estamos sendo edificados em nossas vidas aprendendo da palavra do Senhor.
Queridos, quantos e quantos não são os lugares onde muitas vezes nós vemos uma enorme confusão? E quando nós entramos naquele lugar, nós vemos que a presença de Deus não está naquele lugar. Porque a confusão é tão grande que você olha assim e fala, meu Deus, onde que eu estou? Em uma briga. O que existe? Confusão. Deus é um Deus de ordem. Ele coloca ordem em todas as coisas. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, organizem. Organizem, porque vocês verão o que eu irei fazer para vocês. Vejam que interessante, queridos irmãos. Porque nós podemos analisar e olhar aqui nas Escrituras que lá no Antigo Testamento seria a figura do Pai mais presente na criação quando nós lemos as Escrituras. Mas ali sabemos que existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas podemos afirmar que o Pai é organizado, podemos afirmar também que o Filho é organizado e podemos também afirmar que o Espírito Santo é organizado. Ou seja, a Trindade ama a organização. A Trindade ama a ordem e a decência. A Trindade ama que tudo esteja bonito e organizado. Em todas as áreas, em todas as coisas, nós podemos ver a ordem de Deus. Então, é ou não é uma cultura do reino de Deus? É ou não é algo que Deus se alegra, a ordem? A segunda lição que nós podemos aprender lá do texto de Marcos é que Deus requer a nossa organização. Deus se alegra e deseja a nossa organização. Leiamos novamente em Marcos o versículo 39 e principalmente o 40. Porque Jesus ordenou a todos que se assentassem. E posteriormente ele diz que se eles se assentassem, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Ou seja, Jesus requereu daquele povo que eles se organizassem. Deus quis que aquele povo se organizasse. E Deus continua desejando que nós nos organizemos em nossas vidas. Deus continua desejando que sejamos organizados em nossas vidas. Então, queridos irmãos, nós precisamos ser organizados. Vira para o irmão do seu lado, dá uma cutucada nele e fala, você precisa ser organizado. Agora você vira para você mesmo e fala assim, eu preciso ser organizado. Amém. Agora você vira assim para você e fala assim, eu vou arrumar o meu armário. Aí não, pastor, calma, vai com calma, né? Vira para você assim e fala assim, eu vou arrumar o meu quarto. Eu vou arrumar a minha cama. Eu vou arrumar a minha casa. Eu vou arrumar o meu bairro. Eu vou arrumar isso, eu vou arrumar aquilo, eu vou arrumar aquilo outro. Porque Deus deseja de nós, queridos irmãos, a organização. A palavra de Deus nos diz isso, que ele requereu a organização dos seus discípulos. E ele continua se agradando, queridos irmãos, da organização em nossas vidas. Quando você vai em uma casa que está arrumada e organizada, você vê ali um reflexo da glória de Deus. Quando você vai em uma sociedade que está arrumada e organizada, você vê ali um reflexo da glória de Deus. Queridos irmãos, vocês sabiam que nos países de primeiro mundo, uma das prioridades que eles têm na vida deles é a organização. Porque uma vez que você tem a sua vida organizada, você prospera mais. Você tem mais sucesso. Você consegue conquistar mais coisas. Você consegue ir além.
Porque não tem como você prosperar, não tem como você ter sucesso, não tem como você fazer qualquer coisa nessa vida ou conquistar qualquer coisa no meio do caos. O Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, uma das primeiras coisas que ele fez foi organizar o véu ou a vestimenta em que seu corpo estava. Porque nós vemos que o véu ou a roupa dele estava organizada, estava dobrada em cima do túmulo. Isso demonstra o quê? Que Jesus era alguém organizado. Existe um livro que é muito famoso de um general norte-americano que se chama Arrume a Sua Cama. E ele diz que a primeira coisa que você deve fazer ao acordar é arrumar a sua cama. Eu vou além, que eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós acordamos é orar, ler a Bíblia, aí você arruma a sua cama. Mas, o que diz esse livro? Ele diz o seguinte, que uma vez que você arruma a sua cama, logo ao acordar, a sua mente já se prepara para organizar as demais coisas da sua vida, e a sua mente já se prepara para vencer as demais batalhas que você terá no seu dia a dia. Ou seja, se eu acordo e eu já pulo para a próxima tarefa, que não foi a de arrumar a minha cama onde eu dormi e onde eu acordei, ou arrumar o meu espaço, eu não terei a disciplina necessária para buscar as outras coisas, ou conquistar as outras coisas. Por quê? Estará tudo desorganizado na minha vida. Será tudo um caos na minha vida. Será tudo um problema na minha vida. E onde existe caos, não existe prosperidade. De que adianta eu ser rico se a minha vida financeira for uma desordem? Se a minha vida financeira for um caos? Todo o dinheiro que eu receber vai para onde? Para um buraco sem fundo. Você abre, aí você fala, Senhor, me dá dinheiro, Senhor, eu estou desesperado, ó Pai. Senhor, me manda um milagre, Deus. Aí Deus te envia a provisão. Só que você não tem a sua vida financeira organizada. O que vai acontecer? Vai sumir o dinheiro. Aí você fala, Senhor, estou sem dinheiro. O que aconteceu? Sua vida financeira está desorganizada. Senhor, eu preciso de uma pessoa na minha vida. Senhor, eu preciso de alguém. Eu preciso ser feliz, eu só vou ser feliz quando eu tiver um amorzão na minha vida, Senhor. Aí Deus, muitas vezes, envia uma pessoa. Só que a sua vida está desorganizada. Aí quando a varoa chega na sua vida é aquela desordem. O que ela vai fazer? Senhor, me livra. Me livra desse desastre, Senhor, porque olha só a vida desse rapaz. Olha só a vida dessa moça. É um caos. Ou seja, não tem como algo prosperar em nossas vidas se nós não antes nos organizarmos. E nós, como igreja, precisamos saber a respeito da organização e precisamos nos organizar mais para que então possamos cada vez mais viver as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Mas antes que o milagre aconteça, é necessário se organizar. Você quer o milagre de Deus? Então se organize. Queridos, essa é a terceira lição que eu gostaria de passar essa noite. O milagre acontece diante da organização. Uma vez que no versículo 39 e no 40 eles seguiram a ordem de Cristo, que era da organização, que era de se organizar, o milagre veio. E o milagre veio de uma maneira extraordinária. Porque milagre já é algo extraordinário, mas o milagre que aconteceu aqui na multiplicação dos pães e dos peixes é algo, nossa, que coisa linda, Senhor Jesus, de se ver. Porque olha o que aconteceu. Apesar de terem 5.000 pessoas, 5.000 homens, e uma multidão talvez maior de mulheres e crianças, chegando a 8.000 pessoas, vejam o que aconteceu. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E depois, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Ou seja, 5 pães e 2 peixes se transformaram em muitos pães e muitos peixes,
um número tão grande que foi capaz de saciar a fome daquela multidão e, além disso, eles guardarem ainda mais e sobrou para aquele povo. Sobrou um número tanto do qual todos comeram e se fartaram. A Bíblia aqui, queridos irmãos, prestem atenção. Ela não diz que todos comeram mais ou menos. Ela não diz que todos comeram, mas ainda teve aquele irmão que ficou com uma vontade, sabe? Ela não diz que todos comeram, mas alguns ainda ficaram com fome, porque a galerinha entrou na fila 2, 3 vezes, 4 vezes e deixou os outros irmãos passando fome. Não, fala o seguinte, todos comeram e se fartaram. Todos comeram e falaram no outro dia, olha, Jesus Cristo fez um milagre tão grande que, nossa, a gente comeu, hein? Nossa, a gente passou até mal de tanto comer, a gente se fartou, a gente se empanturrou. Eu tirei a barriga na miséria. Eu deixei de passar fome. E, além de se fartarem, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Sabe o que é isso, querido irmão? É você comer e ainda ter depois 12 cestos cheios de pães e de peixes. Mas o milagre só aconteceu mediante a organização daquele povo. Porque se o povo se recusasse a se organizar, o milagre não aconteceria. Porque Jesus não faria acontecer um milagre sendo que as pessoas estavam desorganizadas. Ou seja, o milagre acontece mediante a nossa organização, ou diante da nossa organização. Como eu falei anteriormente, se você deseja receber o milagre de Deus na sua vida, é necessário que você se organize. Porque como Deus fará um milagre se você continua vivendo em meio ao caos? O milagre se perderá. O milagre não terá valor. O milagre não será suficiente porque você ainda vive no meio do caos. E é enganosa aquela ideia que muitas igrejas propagam por aí, de que continue vivendo da maneira que você quer viver, que Deus vai fazer chover milagre na sua vida. Aí o camarada vai lá e fala assim, eu tenho uma bênção, um testemunho maravilhoso para contar, bispo, pastor, seja lá quem for. É mesmo? Conta aí, meu querido. Eu estava com dificuldade financeira, eu estava com isso, eu estava com aquilo, eu estava amarrado, eu estava sem provisão, eu estava numa dificuldade tremenda. É mesmo? E o que aconteceu? Eu estava com 20 mil de dívida no banco. Aí eu vim aqui, oraram por mim e aqueles 20 mil do banco sumiu. Não tenho mais. Pastor Hudson, ora, eu estou lá com os 20 mil ainda de dívida, né? Poxa, eu tenho que ir na igreja lá dele, né? Porque, poxa vida, 20 mil sumir assim, eu estava com dívida de 20 mil, agora não tem mais dívida? Ou então aquela coisa, pastor, eu entrei num financiamento de 200 mil reais para comprar uma casa, aí orei aqui, no outro dia, os 200 mil reais já não existem mais, está quitada a dívida. Aí você fala assim, meu pai do céu, que oração forte, né? Que coisa extraordinária. Queridos irmãos, isso se chama enganação. Porque Deus pode até realizar essas coisas, mas se você não transformar e não mudar a sua vida, esses milagres não acontecem. Por quê? Você está no erro. Aí Deus te envia um milagre, você continua no erro. Aí Deus fala, não, deixa ele lá no erro, vamos mandar de novo o milagre. Aí você continua no erro, e continua no erro, e continua no erro, e continua no erro, isso daí não é Deus. É Satanás fazendo prodígios na sua vida. Porque um pai que ama, ele não vai dar cobra para o seu filho. Aí você fala, Deus, eu preciso de um dinheiro, Senhor, eu tô apertado, pai. Aí Deus te envia uma oferta de emprego. Aí você fala assim, pô, meu primeiro salário, eu vou gastar tudo no jogo do tigrinho, porque depois eu vou ficar mais rico. Eu vou apostar tudo na Mega Sena, porque aí eu vou ficar milionário, eu vou poder ajudar os pobres, eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo, eu vou poder fazer aquilo outro. Não vai adiantar nada, querido irmão.
Deus vai te enviar um milagre na sua vida para você perder o seu dinheiro. Aí depois você reclama e fala: Deus, o Senhor não me enviou uma provisão adequada. Deus, o Senhor não fez o certo. Deus, faça agora um milagre. Não vai acontecer. Primeiro, organiza a sua vida. Primeiro, para de jogar no jogo do tigrinho. Aí Deus vai abençoar a sua vida financeira, você vai receber um dinheiro, você vai guardar um tantinho, você vai gastar outro tanto, aí você pega esse tantinho que você guardou, aí você investe, aí você vai fazendo coisas que engrandecem o nome de Deus. Coisas que glorificam o nome de Deus. Isso se chama a cultura da organização. Pai, essa daqui, eita glória, eita, essa daqui. Senhor, eu não tenho roupa para sair, pai. Organiza seu armário. Aí você vai organizar seu armário, você vai falar assim, ó, aqui eu tenho as minhas roupas brancas, aqui eu tenho minhas roupas vermelhas, aqui eu tenho minhas bermudas, aqui eu tenho minhas camisetas, aqui eu tenho minha roupa de treino. Aí você vai olhar assim, você vai falar assim, olha, eu achei aquela blusinha que eu nem sabia que eu tinha. Eu achei que eu tinha doado, achei. O que é isso aí? Cultura da organização. Brota a roupa de uma hora para outra. Brota a bênção, o milagre de uma hora para outra. Por quê? Porque você se organizou e o milagre veio. O milagre surgiu. Maridos, querem que suas esposas parem de brigar com você? Lava a louça. A bênção da organização, cultura da organização. Lava uma loucinha ali, deixa a loucinha lavada, fica bonitinho, fica aquela coisa maravilhosa, extraordinária. Isso daí é o quê? Milagre de Deus. Aí depois a sua esposa vai chegar em você assim e vai falar o quê? Amor, obrigado por você lavar a louça, olha que coisa maravilhosa, extraordinária. Não, porque mulheres são exigentes. Ela vai falar assim, você não vai arrumar sua cama também? Você não vai tirar a sua toalha de lá também? Né? Porque a gente sabe, né, que a mulherada é mais ou menos assim, né? Você lava a louça, você tira os seus sapatos, você faz tudo. Aí ela sempre vai olhar o chinelo que você deixou lá. Aí você fala, puxa vida, amor, pode deixar que da próxima é o melhor. Mas o quê? Você está feliz porque você organizou as coisas, você tá feliz. Você fala, olha que coisa organizada. É a cultura da organização. Mas, queridos irmãos, algo que é importantíssimo nós termos em nossas mentes é que, uma vez que nós nos organizamos, nós estamos preparados para receber o milagre de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos receber inúmeras pessoas na nossa igreja, mas se nós não estivermos organizados para receber essas pessoas virão e irão embora. Nós queremos receber pessoas na nossa casa, mas se nós recebermos as pessoas na nossa casa, as pessoas vão olhar assim e vão falar, vão embora. Nós queremos ter prosperidade em nossas vidas, mas se nós não nos organizarmos, o dinheiro vai embora. Organização é o que Deus deseja de nós, para que então Ele possa enviar o seu milagre em nossas vidas. Ou seja, se eu desejo passar em um vestibular, eu preciso organizar a minha vida de estudos. Se eu desejo um novo emprego, eu preciso organizar a minha vida de trabalho. Deus, eu quero um emprego. Organiza o seu currículo. Deus, eu desejo um trabalho. Organiza a sua vida. Deus, eu desejo uma promoção. Se organize no seu trabalho cada vez mais, que o seu chefe vai começar a olhar para você e vai falar assim, rapaz, que cara organizado, hein? Que moça organizada, hein? Poxa, vou subir, porque ele precisa disso. Organização. Infelizmente, carecemos de pessoas organizadas em nossa sociedade. Carecemos disso, queridos irmãos. E somos nós, cristãos, que precisamos ser luz deste mundo e sal dessa terra. Mostrar ao mundo a organização com a qual Deus já criou todas as coisas. Mostrar que o nosso Deus é um Deus de organização, para que então possamos ver cada vez mais o milagre do Senhor em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu creio que isso pode acontecer. Eu creio que assim nós podemos transformar a nossa sociedade, através das nossas vidas, refletindo a glória de Deus. É assim, queridos irmãos, que nós conseguimos transformar a sociedade ao nosso redor. Levar a luz onde há trevas. Levar o sal onde está insosso, sem sal.
para que então a glória de Cristo possa ser manifesta em toda a terra.